Se o Exterminador 2 nos ensinou alguma coisa, foi que um dia robôs vão tentar nos matar, mas se ensinou duas coisas, é que o futuro depende de nós. Embora o MMA apareça no caminho para se tornar um esporte tão popular quanto qualquer outro, existem problemas que ameaçam a existência da modalidade. Não se esqueça que proibições generalizadas existiam nem 20 anos atrás. Hoje vamos analisar 10 potenciais cenários que podem representar uma desgraça para o MMA como conhecemos hoje, bem como avaliar o histórico dessas ameaças, já que algumas surgiram no passado. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão as 10 maiores ameaças ao futuro do MMA. Número 10. Concorrência. Sob as circunstâncias certas, os camarões de água doce vão comer um ao outro e os eventos de MMA não são diferentes. A Zuffa tem um histórico extenso de absorver eventos fracos e falidos, e não só o UFC pode repetir o ato no futuro, assim como outras grandes organizações se estiverem nas condições de fazê-lo. O mercado japonês de MMA é um exemplo alarmante. O Pride era a maior organização do esporte na década de 2000. O UFC mal saiu do fundo do poço e quase desistiu não fosse o sucesso do TUF, mas uma vez que escândalos e a perda de parcerias importantes prejudicaram o Pride, o recém-poderoso UFC estava lá a postos para catar as peças, e o MMA japonês nunca mais foi o mesmo desde então. O Dream e o Rising não chegaram nem perto. Os eventos entraram em guerra por licitações de contrato para levar a melhor contra rivais. Isso aumentou os preços e forçou promoções menores a saírem do jogo por falta de fundos. Quando as principais entidades trabalham de forma independente, uma concorrência saudável, as coisas estão bem, mas os desequilíbrios muitas vezes levam a graves danos ou estagnação no produto geral. Embora não seja provável que o UFC possa ser comprado por outra organização no futuro, é possível que a concorrência entre os principais cartolas por lutadores, parcerias e mercados possa acabar enfraquecendo, deixando os fãs com menos opções e lutas de alto nível para assistir. Número 9. O preço de ser fã. Ser fã de MMA custa caro e, como resultado, é difícil cativar novos fãs que se interessam pelo esporte ao se depararem com novos astros na televisão. Além da mensalidade do pay-per-view, tem assinatura de serviços como o Fight Pass, ESPN Plus e a DAZN, além de gastos muitas vezes absurdos com ingressos para os eventos no Brasil ou produtos oficiais. Se você parar para pensar o que se gasta com o MMA, se você quiser acompanhar o esporte de perto, pode sair bem mais caro do que em outros esportes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o pacote que dá acesso a todos os jogos da NFL de todas as temporadas é o melhor custo-benefício que o UFC. Lá fora, o pay-per-view teve um aumento de $5 em 2015 e o mesmo em 2018, e depois de uma baixa no preço no início do acordo com a ESPN, os preços do pay-per-view do UFC voltaram a subir. Na verdade, os valores mudaram muito nos últimos anos e não seria surpresa nenhuma se no futuro alguns eventos chegassem a preços astronômicos, assim como acontece no boxe. A crise econômica ou a simples falta geral de renda pode significar que menos fãs poderão se dar ao luxo de assistir ou até mesmo se interessar, o que sobrecarregaria os gastos dos fãs mais assíduos. Claro, tem gente que venderia uma perna para não abandonar o MMA, mas o crescimento do esporte pode estagnar de forma preocupante com o aumento do valor que se paga para assistir os eventos. Número 8. Incompetência de comissões atléticas. Todo mundo reclama disso e com razão. A arbitragem ruim, decisões absurdas, interrupções equivocadas não é nada novo, mas é algo que, se sair do controle, pode arruinar o futuro do esporte. Como o MMA é regulamentado por órgãos estaduais, eles são os responsáveis por garantir que as ações sejam de primeira qualidade. É algo necessário para a credibilidade do MMA que esses órgãos supervisionem os shows, mas não significa que eles não cometam erros. Com poucas exceções, muitos árbitros e oficiais são protegidos de críticas. Lembram quando todo mundo se irritou com a interrupção da luta entre Diaz e Masvidal ou as reclamações de que Reyes venceu John Jones? Agora, multiplica essa revolta por 100 com um árbitro encerrando uma luta por ver uma desistência que não existiu, ou então com juízes tirando o título das mãos de lutadores que claramente venceram. Com o tamanho número de vacilos em grandes lutas, não vai demorar muito para o esporte ter sua reputação manchada. Por que raios alguém vai assistir um evento que pode ser arruinado pela incompetência da comissão? E ninguém é punido por isso. Quando o UFC 104 e o UFC 105 acabaram com decisões polêmicas, toda a comunidade do MMA protestou. Lutas menos importantes são esculhambadas o tempo todo. Não é nada impossível que 2 ou 3 lutas gigantes acabem de forma polêmica por culpa das comissões. Isso pode ser o suficiente para muita gente parar de acompanhar o MMA e o esporte perder legitimidade. Número 7. Interferência política. Vocês já estão carecas de saber, nem todo mundo
mundo vai com a cara do MMA, e não é à toa que muita gente jogou contra o desenvolvimento da modalidade no passado. Alguns se preocuparam de forma justa com as crianças, enquanto outros tiveram razões misteriosas. Mas não importa se você é justo, corrupto ou simplesmente quer apoiar alguém que tem interesse no esporte, quando certos acordos são assinados, isso prejudica o MMA da mesma forma. O senador John McCain conduziu uma campanha para banir o esporte nos Estados Unidos e pressionou com sucesso a maioria dos estados e os provedores de pay-per-view a fazê-lo, resultando nos tempos difíceis que o UFC viveu de 97 a 2001. Foram precisos 20 anos para o esporte ser legalizado no maior mercado do país, Nova York, e em grande parte devido ao bloqueio promovido por Sheldon Silver, o presidente da Assembleia de Nova York, que atualmente aguarda sentença por acusações federais de corrupção não relacionadas ao seu ódio por MMA. Além do caso de Silver, teve a Culinary Union 226 que estava em guerra com os irmãos Fertitta por não usarem chefes sindicalizados em seus hotéis. Eles fizeram um lobby pesado em Nova York também para impedir a legalização do MMA por lá. Quem garante que a qualquer momento grupos ou lideranças políticas não podem voltar a trabalhar contra o crescimento do MMA no futuro. Número 6, uma extensão do Ali Ethic que ignora as armadilhas do boxe. Depois de tentativas públicas de criação de associações de lutadores, do processo antitrust do UFC, além de bons exemplos de jornalismo de primeira que destaca o lado comercial do esporte, a forma como os atletas de MMA são tratados e sua relação com os eventos é um assunto mais em alta do que nunca. Sendo assim, a extensão da lei de reforma do boxe de Muhammad Ali de 2000 ao MMA não foi só discutida, como apresentada ao Congresso por 2 vezes, sendo a tentativa mais recente em 2016. O caso provocaria a maior mudança da história do MMA. Os principais títulos e rankings não pertenceriam mais a um único evento, mas seriam regulamentados por uma terceira parte. Valores públicos significariam mais poder de negociação para lutadores e provavelmente renderia até uma parcela maior da receita de um evento para eles. A lei moldou o mundo do boxe, basta perguntar a Dana White como vai a Zuffa Boxing e ele vai ser cauteloso ao comentar as diferenças entre as duas modalidades, e uma extensão direta pode fazer com que o MMA se pareça com o boxe de hoje. 3.000 títulos, cards de uma luta só, os melhores quase nunca se enfrentando, boxeadores novatos recebendo salários baixos. Canelo Álvares declarou que Jorge Masvidal, que estava o desafiando para lutar no boxe, deveria se tornar um boxeador primeiro, mas o astro do UFC escolheu o MMA porque ele não precisa encabeçar um evento para fazer um bom dinheiro. O Ali Act beneficiaria os lutadores de diversas formas, mas o que se espera é que essa expansão considere as armadilhas que vemos no boxe e garanta que os lutadores menos expressivos recebam os mesmos cuidados daqueles que estão no topo. Número 5, uma morte no cage. Já aconteceram diversas mortes no cage ao longo dos anos, mas sempre em shows pequenos, quase sempre em eventos amadores ou lutas não sancionadas. Até hoje nenhum grande evento teve uma morte, isso em grande parte por conta da lição aprendida pelo UFC em relação ao boxe. Inúmeros boxeadores já morreram, quase 1.000 desde 1890, mas os órgãos estaduais de sanções se tornaram muito melhores em manter os lutadores em segurança nesse período de tempo, e o UFC, que é muito cauteloso com sua reputação, tem um forte histórico de garantir a segurança dos lutadores, indo além do que é proposto pelas comissões, mas esse é o estigma que o esporte carrega desde o início. É visto como algo violento. Em 2020 ainda tem gente que chama de rinha de galo humana. Uma morte no cage numa grande luta, num grande evento, provavelmente estimularia a resistência a voltar a usar esses rótulos na tentativa de afundar o esporte, travar sua popularidade ou proibi-lo completamente, seja por desregulamentação ou exigindo um nível tão alto de segurança que o esporte não conseguiria atender. A campanha de 97 de John McCain conseguiu influenciar diversos estados americanos e provedores de pay-per-view. Não é um absurdo achar que tudo pode acontecer de novo se um dia um lutador mais famoso acabar morrendo. Número 4, grandes litígios. Nos últimos anos, o UFC tentou evitar diversas ações que poderiam influenciar na forma como eles conduzem seus negócios. Como empresa privada, não há muita coisa que a Zuffa ou a WMA e IMG tenham que divulgar ao público, e elas foram protegidas por seus contratos por um bom motivo. Há uma crescente preocupação com práticas comerciais desleais de outras promoções e lutadores. Em 2014, Kung Lee e um grupo de lutadores contra o UFC acusaram a empresa de violar a lei Sherman e tomaram ações anticoncorrenciais para lutar pelo que acreditam ser uma parcela de 90% de toda a receita gerada pelo esporte no ZEWA. Ninguém aqui é advogado, mas o processo pode forçar o UFC a fazer algumas mudanças sérias no modelo de negócios que eles talvez não consigam sustentar, principalmente no que diz respeito aos salários e benefícios dos lutadores. Sem mencionar que o processo de ação coletiva pode acabar sendo um golpe financeiro maciço por si só, já que provavelmente deve uma compensação a todos os lutadores que atendem aos critérios de classe. Esse litígio está em andamento, mas a fase de descoberta já revelou várias práticas que colocaram o UFC em posição desfavorável. E esse é só o primeiro processo a chegar a esse ponto.
Se isso tudo der certo, o UFC pode se expor demais, e se a maior organização do esporte desistir e todos os outros eventos tiverem que se alinhar ou enfrentar litígios semelhantes, isso pode fazer com que os promotores simplesmente desistam e passem para outros negócios. Vale lembrar que, como a ação é coletiva, não estamos dizendo que os lutadores conseguirem o que merecem é ruim, estamos apenas dizendo que os promotores podem não estar dispostos a pagar para ver. Número 3. Grandes fraudes. Dana White sempre defendeu a legitimidade do MMA em tudo que é entrevista, especialmente nos primórdios, e embora o esporte tenha ganhado a reputação de ser bastante direto, não vamos esquecer o boxe, que por muito tempo foi um dos esportes mais amados do mundo, transmitido pela televisão em rede nacional e hoje é visto por muitos como esporte corrupto. Promotores colocam órgãos estaduais no bolso. Se fosse descoberto algum tipo de fraude ou corrupção em larga escala nas artes marciais mistas, seja a armação de lutas, órgãos reguladores que aceitam suborno ou qualquer outra forma de conspiração em nível sistêmico, provavelmente seria um golpe mortal para o MMA. O esporte não está estabelecido bem o suficiente para sobreviver a um escândalo como esse. As apostas são grande parte do que torna o esporte tão popular e as casas provavelmente hesitariam em voltar ao MMA até se convencerem de que o esporte estava limpo, sem mencionar as possíveis prisões que algo assim provocaria, bem como a regulamentação de órgãos governamentais. Isso prejudicaria o MMA. As pessoas ainda falam sobre o escândalo do Chicago Black Sox. Os esportes, que são outro esporte em desenvolvimento, viram uma onda de manipulação de resultados que atrapalhou seu crescimento recentemente. Diante da reputação já marginal do MMA como esporte, a corrupção profunda provavelmente o destruiria. Número 2. Falta de novos astros. O MMA sempre foi e sempre será um esporte movido a grandes astros e estrelas. Chuck, GSP, Anderson, Brock, Conor, Honda. Quando existe um grande nome, o lucro é maior, e isso é fácil de provar, é só comparar a média de pay-per-views vendidos pelos 3 maiores astros do UFC com a média de todos os outros lutadores. Para Honda, Conor e Brock, a média de pay-per-views vendidos é maior que 1 milhão. Para o resto de todos os outros, a média é de 368 mil. Não dá nem para comparar. Astros não representam apenas muitos pay-per-views vendidos. As maiores movimentações financeiras da companhia aconteceram em tempos com grandes nomes em ação. O UFC foi comprado pela WME-IMG por 4 bilhões de dólares logo depois da ascensão de Conor rumo ao título, depois da febre que foi Ronda Rousey e depois do retorno de Brock no UFC 200, sem contar com a super luta entre McGregor e Mayweather no boxe. E então, o que acontece diante da seca de astros? Dana White sempre disse que novos astros sempre vão surgir, mas e se não surgirem? O UFC já falhou ao tentar promover lutadores muito antes da hora e não funcionou. Não dá para forçar popularidade, com a considerável diferença nos negócios entre quando o esporte tem alguém que atrai grandes números no topo e quando vive momentos em que isso não acontece. Esses altos e baixos podem representar um desastre irreparável. Número 1. Novas descobertas médicas. Um dos avanços mais importantes em todos os esportes tem sido em relação à pesquisa em andamento sobre encefalopatia traumática crônica, ou ETC. Embora o trauma tenha sido estudado por quase 100 anos, apenas recentemente, com avanços no entendimento sobre concussões e traumas cerebrais repetitivos, o mundo do esporte foi forçado a observar o que estava acontecendo com os atletas. O futebol americano é o maior alvo, já que é o mais popular nos Estados Unidos, mas MMA, wrestling, boxe, futebol ou qualquer outro esporte que possa acertar sua cabeça entra na discussão sobre ETC. Obviamente, nas artes marciais mistas, concussões e pancadas na cabeça são comuns. No momento, os médicos só conseguem diagnosticar oficialmente a ETC por autópsia, mas os pesquisadores estão buscando ativamente métodos para detectar a doença em indivíduos vivos. Um desses métodos sendo pesquisado pode resultar em um simples exame de sangue que permite o diagnóstico. O medo da ETC no esporte foi exacerbado por histórias de horror como a de Aaron Hernandez e Chris Benoit, sem mencionar suicídios como o do linebacker da NFL Junior Seau. Se os testes de vida puderem ser feitos, há uma forte probabilidade de que muitas carreiras sejam interrompidas por causa da doença e terminadas antes de começarem, porque para muitos o custo não vai valer a pena. Existem caras durões como Brett Favre falando sobre como as crianças não devem jogar futebol americano. Todo mundo sabe que o MMA é inerentemente perigoso, mas se a ETC em lutadores vivos se tornar uma questão proeminente, é provável que você veja muitos caras que cogitaram lutar simplesmente procurando outra coisa para fazer, sem contar o potencial de funcionários do governo que buscam regular ainda mais o esporte ou proibi-lo completamente, como tentaram nos anos 90 por ser muito inseguro. E aqui vai um salve para Tommy2Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold, e um salve também para Tom MJ Moore, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Tom no Twitter através do Tom MJ Moore. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.